Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal SC Think Tank, Santa Catarina Think Tank, Santa Catarina na veia. Eu agradeço, continuo fazendo menção, faço questão de agradecer aos inscritos e aos compartilhamentos dos inscritos que têm feito semanalmente nossos números aumentarem. A gente está chegando em 170 inscritos em 3 meses de atividade do SC Think Tank, um canal cujo propósito temático geral é discutir aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, seja do ponto de vista sociológico, antropológico, politológico e dentro disso também do ponto de vista econômico, que é muito importante porque é uma marca catarinense e toda a sociedade precisa de uma economia organizada, dinâmica, pujante e em ascendência, sempre superando dificuldades, e essa é uma marca catarinense, assim como também nós precisamos recorrentemente falar de questões da educação. Vejam, estou falando muito de economia e educação, e no meio desses dois termos tem uma outra ponta chamada desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, desenvolvimento do nosso querido Brasil, desenvolvimento local, regional, e esta é uma característica importante a ser sempre lembrada aqui. Então, nesse sentido, a gente está aqui, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, tu que me dás o privilégio da tua audiência qualificada e que me motiva a vir aqui toda semana e falar contigo e difundir informações, interpretações, análises sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina. Um dos vários objetivos específicos que tenho é sempre lembrar, sempre que possível lembrar o quanto uma sociedade organizada, no sentido de se organizar para a promoção do seu desenvolvimento sustentável, o quanto ela precisa ligar as pontas, o quanto ela precisa ser sistêmica. E sistema é um substantivo de primeira grandeza. E quando eu falo em Santa Catarina, estou fazendo uma análise, a princípio, sempre sociológica, envolvendo aspectos da educação, da economia e assim por diante, aspectos da nossa cultura, do nosso ethos catarinense, porque toda a unidade federativa acaba, ao longo do tempo, constituindo um ethos. Então, é preciso que a gente reforce alguns aspectos, algumas lembranças sobre aspectos que são de primeira grandeza, que são fundamentais, não apenas na promoção histórica do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, como de qualquer sociedade, como também são aspectos que precisam ser seguidamente lembrados para a gente constituir e sedimentar uma massa crítica sobre Santa Catarina. Na verdade, existe uma massa crítica, existe um pensamento sobre Santa Catarina, existe uma intelectualidade catarinense, existe gente pensando Santa Catarina. O que a gente faz aqui, ao nosso modo, presunção pouca também é bobagem, porque humildade também acaba sendo uma bengala. O negócio é o seguinte: a gente está aqui efetivamente para incrementar a massa crítica do Estado de Santa Catarina e ajudar a fazer crescer um pensamento crítico, um pensamento analítico sobre o Estado de Santa Catarina através dos aspectos do seu desenvolvimento do ponto de vista histórico, cultural, sociológico e, por decorrência disso, econômica, educacional e assim por diante, fazendo sempre o possível para perceber o quanto as pontas foram ligadas ao longo do tempo e o quanto elas precisam se manter ligadas para a manutenção do sistema social catarinense, que toda a sociedade precisa ter da forma mais sincronizada, organizada, conectada possível. Pois bem, então, entre outras coisas, eu estou buscando informações, já tenho algumas, estou começando a refletir, a anotar
sobre um dos temas que eu pretendo apresentar aqui com mais calma e com mais extensão e, na medida do possível, com maior aprofundamento, que é o tema da segurança pública. Mas o negócio é o seguinte, isso vem na sequência. Acontece que é a correria do final do ano, da trabalheira. E quem está na lida sabe como é que é. O mês de dezembro é mais ou menos assim. Precisaríamos ter 4 braços e 2 cabeças para conseguir manter as coisas até chegar o Natal e a gente poder dar aquela respirada boa, abraços nas pessoas que a gente gosta, descansar, falar sobre o ano, fazer que nem a coruja, né? Que espera o dia passar, a gente espera o ano passar para então ver como é que foi o dia, ver como é que foi o ano e conversar um pouco sobre essas coisas também que são fundamentais entre amigos e família. Então, quem está na lida do dia a dia aí sabe que o negócio pega. Então, e aí, para além de tudo, né, Catarina, que estão sempre levando raio na cabeça, né, trovoada, chuva que não para de descer, e o ano de 2003, a gente sabe, não foi brincadeira para a gente, principalmente para as pessoas diretamente afetadas. Isso realmente deve sensibilizar a gente não pode perder a solidariedade com aqueles que passaram o ano trabalhando. E olha, pensa na agricultura. Eu não vou nem falar das tragédias pessoais, mas pensa na economia do estado de Santa Catarina, um estado extremamente dinâmico, descentralizado, em que todas as regiões, micro-regiões, têm suas atividades. No campo da agricultura, a gente tem capital da cebola, capital do alho, capital do milho, capital do chimarrão, da batata doce, e assim vai, porque todo lugar que tu vai em Santa Catarina, cada cidade pequena de Santa Catarina, e a maior parte delas, com algumas exceções, as cidades de Santa Catarina são pequenas, isso é um privilégio. Cidades pequenas, organizadas, dinâmicas, tem uma atividade ou outra aqui, industrial, comercial, evidentemente, mas aquela atividade na agricultura, e o pessoal da agricultura foi duramente castigado, e aí, evidentemente, os aportes governamentais precisam vir em socorro para a gente retomar o processo e fazer com que, no final das contas, ao longo de certo tempo, a recuperação seja integral, como sempre ocorreu. Vem tragédia, a tragédia vai embora, o catarinense limpa suas casas, reorganiza a sua vida, toca em frente, retoma a sua atividade econômica, o seu trabalho, retoma a vida e, em algum tempo, a situação está recomposta. Então, e é duro para quem perdeu as coisas, para quem ficou semanas parado. Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul, Taió, Trombudo Central. Isso não é brincadeira, não. E a gente precisa entender isso, mas, sobretudo, aqui o que me cabe é enaltecer o espírito desse povo catarinense. Porque se hoje a gente reconhece as dificuldades que a gente teve, daqui a algum tempo, os próprios índices de Santa Catarina serão retomados e demonstrarão o quanto essa sociedade é capaz de se reerguer e rapidamente depois de cada tragédia. E aí, vamos lá, gente. Passou o tempo, os índices se recompõem, e tu quer saber o estado em que tu vives, quer saber por que Santa Catarina é diferenciado, tu sabes, meu amigo Catarina, minha amiga catarinense, a gente sabe disso. Mas é bom sempre lembrar, e para isso, inclusive, que o SC Think Tank funciona, para fazer com que a gente se lembre, se recorde frequentemente daqueles aspectos que constituem o nosso ethos catarinense. Passa o tempo, Santa Catarina volta a demonstrar, através dos índices, a sua capacidade de reerguimento e de crescimento. Aí,
Quer saber por que Santa Catarina é diferenciada? É por causa disso. Porque daqui a um ano, daqui a 2, se São Pedro nos der um tempo, a gente consegue recuperar e progredir ainda mais. E aí, novamente, os índices é que vão demonstrar essa capacidade de reerguimento e a consolidação daquilo que já somos e, de toda maneira, precisamos vigilantemente manter ad infinito, mesmo com aqueles passos de caranguejo, né? 2 para frente, 1 para trás, deu uma enchente, atrapalhou a agricultura, a indústria, o comércio, parou, muita gente, perde-se milhões e milhões e centenas de milhões, muita energia, mas tudo é possível na medida em que a energia antropológica, por assim dizer, de um povo forte como o nosso, é capaz de se reerguer e aparecer sempre com 1% do território nacional, 3,5% da população brasileira, 5% do PIB. Tivemos um baque que o ano de 2023 pode mexer um pouco com isso para baixo, mas a gente retoma e com mais vigor. Terceiro estado em renda per capita do país e o primeiro, simplesmente, o primeiro colocado no Brasil no índice Gini, que mede o índice de desigualdade de cada unidade federativa. E aí, Santa Catarina apresenta o melhor índice do Brasil desde há muito tempo, na frente de São Paulo e por aí vai, né? E aparece com 3,6% da desocupação, do número de desempregados, né? É o terceiro lugar no Brasil neste momento, até outubro ou novembro deste ano, acho que é outubro, de novembro do ano passado até outubro deste ano, e assim a gente vai em frente usando o nosso livre-arbítrio, porque Deus não gosta de gente preguiçosa nem de gente pidona. E aí que está. Essa é uma característica, faz parte do nosso ethos, de usarmos da melhor maneira. Eu estou falando uma linguagem figurativa aqui, mas é uma linguagem universal, uma linguagem que todos nós entendemos. Porque, inclusive, a religião, evidentemente, faz parte da nossa cultura. Então, quando eu digo que Deus não gosta de gente preguiçosa e pidona, digo isso porque isso é absolutamente o oposto daquilo que configura, depois de cada enchente, ao longo de cada ano de trabalho, de empreendimento, de esforço educacional, de pais e filhos, de esforço de educação continuada, repito, de esforço de empreendimentos individuais e empreendimentos coletivos, a lembrar a nossa capacidade associativa e de empreender cooperativamente e de ter os melhores índices de cooperativismo do Brasil. Tudo isso tem a ver com essa nossa disposição, a nossa ambição de bem-estar, de melhorar de vida, a ambição de sermos melhores, de sermos melhores do que somos, porque acreditamos que podemos ser. E quando dezembro chega, a gente começa a filosofar um pouco sobre isso. Nos damos o direito de olhar para trás e dizer que, apesar de tudo, nós continuamos seguindo em frente, usamos a dádiva que Deus nos deu, estou falando aqui numa linguagem popular, todo mundo entende, que é o maior presente de Deus, o livre-arbítrio. Faz o melhor uso possível do livre-arbítrio. E aí, chega no final do ano, chega no final do dia, tendo feito tudo o que foi possível, mesmo levando uma ré aqui, outra ali amanhã o esforço é dobrado, mas a recompensa também será. Tu pode dormir com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila de que tu fez a tua parte e amanhã será outro dia e tu vai continuar fazendo isso. Cabeça tranquila no travesseiro.
E aí, falando em travesseiro, isso me faz lembrar de uma informação entre tantas, que nós queremos reunir aqui, inclusive de maneira mais sistemática do que no momento em que estamos apresentando isso aqui agora, porque nós estamos no mês de dezembro. E o pau pega. Mas, quando tu consegue deitar a cabeça no travesseiro, melhor ainda quando é um bom travesseiro, quando é um travesseiro catarinense da maior empresa de travesseiros e acolchoados da América Latina, com 100 anos de existência, 101 para ser mais preciso, cuja história começa lá com a bisavó do atual presidente da Altenburg, acolchoados e travesseiros, repito, a maior empresa de acolchoados e travesseiros da América Latina, com 3 unidades fabris no Brasil e uma no Paraguai, mais de 2.000 colaboradores diretos. Começa lá há 101 anos atrás com a bisavó do atual presidente, que perdeu o seu marido e, para sustentar a família, começa a fazer travesseiros e também acolchoados, e vai seguindo, passa a tradição para a filha dela, até que em 1970, Neto e a esposa do Neto, já com maior estudo, visão administrativa, resolvem entrar no negócio e incrementam a Altenburg, que hoje, repito, é a maior empresa, a maior indústria de travesseiros e acolchoados da América Latina. E isso é um exemplo entre tantos, que aí, quando tu acorda de manhã e tu sabe que o travesseiro foi fabricado em Santa Catarina, aí tu começa a pensar, faz uma relação, os lençóis são fabricados em Santa Catarina, a cama e o colchão são fabricados em Santa Catarina, a gente sabe disso, né? Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, o piso laminado que tu pisas, o piso laminado é do Planalto Norte Catarinense, fabricado lá, Canoinhas, Mafra, São Bento, Rio Negrinho. Aí tu vai dar uma olhada nos armários, nos selos, nas etiquetas dos armários de Santa Catarina. Aí tu começa a te dar conta, aí o azulejo cerâmico, o piso cerâmico, a janela, o vidro da janela, a escova de dente, a roupa de baixo até em cima, desde a meia até a roupa mais acima, o casaco, o calçado, São João Batista, né? Aí tu vai para a mesa e as cadeiras são fabricadas em Santa Catarina. A porta, lá no extremo oeste de Santa Catarina, tem a maior fábrica de portas do Brasil, cidade de Mondaí, que é uma cidade que, me falta aqui o número exato, em torno de 10.000 habitantes. Aí tu vai falando do café da manhã, é até covardia, né? Bom, tudo bem. Todo mundo, toda a sociedade dá conta de fabricar a sua alimentação. Mas olha Sadia, Perdigão, Aurora, Seara, essas grandes marcas nacionais e multinacionais. Já falamos sobre isso, né? Que são o resultado de uma cultura empreendedora e também associativa, capaz de gerar grandes empreendimentos e abastecer esse Brasilzão com comida. Não é uma exclusividade nossa, evidentemente, mas a gente também consegue fazer isso, e não é pouco. Aí, pensa no chimarrão que tu toma, vem lá do Planalto Norte Catarinense, novamente, os queijos, eu ainda não comprei, mas para o Natal, para a patroa, eu vou comprar
um dos queijos recentemente, este ano, premiados internacionalmente, queijos de Pomerode. Meu amigo Marcos Matede me mandou uma matéria 2 semanas atrás. São coisas que aos poucos a gente vai reunir, sistematizar e apresentar de maneira mais conectada ainda do que eu estou fazendo nesse momento. Mas já vai a dica para a ceia de Natal, ou mesmo para o café da manhã do dia seguinte. É um negócio maravilhoso. A gente faz de tudo. A gente tem de tudo. Fogão, forno, geladeira, air fryer. Tudo isso é fabricado em Santa Catarina. Aí tu constrói uma casa. E se tu quiser construir uma casa só com artefatos industriais de Santa Catarina, sem contar os artesanais, sob encomenda, aqui e ali, um vizinho, 2, 3 quadras, tem um marceneiro, tem um profissional que faz alguma coisa que, se tu quiser, sob encomenda também tem. Isso tem em muitos lugares. Mas eu digo industrialmente, e produtos de qualidade. E aí, tu vai para a lâmpada, tu vai para os lustres. Bom, nós estamos no Natal, estamos chegando. Tu vai para as luzes de Natal, Tachibra, Blumenau Iluminação, inclusive crescendo assim, de forma exponencial essas empresas, se tornando referência internacional. Não pense que tudo vem da China. A gente conseguiu ao longo do tempo, olha como é fantástico isso, a economia na sua dinamicidade, movida por empreendedores, inovadores, capazes de enfrentar a concorrência e dizer, olha, isso aqui a gente consegue diminuir os custos com inovação, com técnica, e a gente consegue competir com os chineses. Então as luzes de Natal, se tu quiser comprar de Santa Catarina, tem também. E aí a gente pode ir já para os aprazeres do final de ano, que fazem parte dos nossos finais de semana também, que é cerveja boa, internacionalmente premiada. Como é que começou esse negócio das cervejas artesanais no Brasil? Sabe onde começou isso? Que o negócio começou a dar certo e cresceu rapidamente e ganhou fama internacional? Foi em Santa Catarina. Tem pelo menos uma grande marca nacional aí competindo aí no mercado, competindo para ficar no top das líderes, premiadíssima. Então, se tu precisar, toma uma Eisenbahn. Sabe o nosso Chester do Natal? De onde é que vem o Chester do Natal? Vem de Santa Catarina. Isso é inovação, isso é uma inovação catarinense. O Chester, ele vem como uma alternativa ao peru. Da onde? O tradicional peru da sadia, da perdigão. O Chester vem depois, como uma alternativa. Aquele frango de peito estufado, que tem o tamanho praticamente de um peru. Isso é inovação, isso é ciência e tecnologia produzida em Santa Catarina e daqui exportada para o Brasil todo e para a América Latina. Então, gente, e aí, no final do ano, depois da labuta, tu mesmo merece um presentinho, queres dar um bom presente para o teu amigo? No final do ano, um Steinegg, bebida inigualável no Brasil, incomparável dentro do seu gênero, Steinegg de Porto União, Santa Catarina. Recentemente, pequenas fábricas de bebida alcoólica como de vodka. Santa Catarina tem uma vodka internacionalmente premiada várias vezes nos últimos 3 anos. Vodka Calvelag, que eu vou dar de presente para minha, como se diz? Camera Woman, pelo trabalho e por tudo mais que a gente passou juntos. Então é o seguinte, uma vodka Calvelag no final do ano, vodka catarinense premiadíssima, a melhor do Brasil e uma das melhores do mundo. Isso é capital humano. É o esforço intelectual, o esforço do trabalho no sentido de melhorar, aperfeiçoar e fazer um produto tão bom quanto o dos melhores concorrentes, aqueles que parecem insuperáveis.
Aí, vocês querem saber mais? Whisky de Santa Catarina, de uma marca chamada Schluck. Whisky internacionalmente premiado. Eu fiquei surpreso com isso. A gente está conseguindo fazer whisky internacionalmente reconhecido como dos melhores. Isso é um negócio extraordinário. Sabe o que é isso? É o que eu digo desde sempre. O nosso capital social catarinense, nossa sociedade catarinense, com a capacidade de cooperação, associativismo, diálogo, confiança interpessoal, senso de responsabilidade pública, diálogo gerou muito capital humano. E esse capital humano gerou muito empreendimento. E são esses empreendimentos que, ao longo do tempo, explicam por que Santa Catarina é o estado menos desigual do país, por que Santa Catarina é o estado mais promissor do país. Isso ilumina. E falando em iluminação, lembrando de, até carro. Se precisar comprar um carro fabricado em Santa Catarina, sabe o que você pode comprar aqui em Santa Catarina? Um carro fabricado em Santa Catarina. E já tem mais de uma marca. E por quê vem para Santa Catarina? Bom, essa é a pergunta que nunca me cansarei de tentar responder aqui. E aí, tu passa na rua, o pessoal da Celesc que está trocando postes para reforçar a energia, para não ter queda no final de ano. Sabe como é que é? Vem muito turista. Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, então, e aí dá aquela sobrecarga. Aí vem o pessoal da Celesc que diz, não, esse ano aí não vai faltar, entre o Natal e o Ano Novo, não vai faltar energia. Aí tu vê o poste tá no chão, assim, dá uma caminhada, vai fazer o teu Cooper de manhã cedo, olha assim, tá escrito lá, Indaial. Mas tudo bem, só um poste de concreto. Não deve ser tão difícil assim de fazer, né? Mas se fosse fácil, até eu fazia, né? Acontece o seguinte, que aí tu vai olhar o transformador. De onde é o transformador? Da WEG. A WEG, que é a WEG não é apenas uma empresa, não é apenas uma grande empresa, uma grande multinacional brasileira. A WEG é um conceito e a WEG é também uma história. Porque por trás de cada marca existem pessoas que ajudaram a constituir uma história de sucesso que gerou marcas que foram se consolidando ao longo do tempo por aprovação dos consumidores. Porque a WEG está aí, notícia da imprensa catarinense, a partir do ano que vem, 2024, 2025, até 2026, em 24 meses, vai investir mais 1 bilhão e 200 milhões, incrementando fábricas na América Latina, se não me engano, no México e na Colômbia, e também vai investir mais ainda em unidades aqui no Brasil, e parece que a mais recente é Betim, Minas Gerais, está lá incrementando, provavelmente se tornando, consolidando a posição de grande líder mundial no seu ramo de atividades. E aí, meus amigos, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, então a WEG Transformadores, por alguma razão me faz lembrar também a indústria de fiação elétrica. Aí tu vai olhar, eu estava vendo isso esses dias em Florianópolis, olhei e fiquei curioso de saber qual a marca daquela fiação. Fui dar uma olhada novamente, Santa Catarina, fabricada em Indaial. É um negócio extraordinário. E a WEG, isso é um ponto importante, sobre o qual ainda nos deteremos com mais cuidado. Quando eu dizia que a educação brasileira, assim como a educação catarinense, precisa estar muito atenta a isso, precisa começar a inserir temas relacionados à temática do desenvolvimento, para ligar educação e desenvolvimento, para a gente se manter firme. É assim, ó, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, pega em cada município de Santa Catarina, e isso pode ser estendido, isso é extensível a
qualquer micro-região do Brasil e do mundo. Aí a gente tem a educação brasileira com seus preceitos, pressupostos, seus temas de preferência e os temas do desenvolvimento negligenciados. Negligenciados, inclusive, do ponto de vista daquilo que poderia, de como poderiam ser inseridos nos conteúdos curriculares, desde que, por exemplo, os macrotemas, hoje recomendados pela Base Nacional Comum Curricular, seguidas por documentos estaduais de educação, que precisam ser seguidos por escolas e seus docentes e dirigentes da educação de cada estado. Muita atenção a isso, muita vigilância à educação, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense. Pega um dos macrotemas, multiculturalismo, o respeito à diversidade multicultural existente no Brasil. Sim, inclusive de características culturais existentes em cada micro-região ou em cada unidade federativa estadual, como é o caso de Santa Catarina, que tem uma mentalidade, tem uma cultura empreendedora oriunda do seu capital humano, por sua vez, oriundo do capital social. Vejam, estou falando de conceitos sociológicos aqui, totalmente negligenciados na educação, hoje, do ensino médio, e que deveriam ser inseridos para tu, como professor de história, contar o caso, por exemplo, contar o caso da WEG, que, reza a lenda, 4 amigos venderam seus carrinhos na década de 60 para criarem uma empresa e começou a produzir transformadores de energia elétrica. E que 60 anos depois se torna 1960, 10, 20, 60 anos depois, torna-se uma das maiores empresas do mundo e uma das empresas com maior patrimônio no Brasil, um patrimônio não muito distante daquilo que é o patrimônio de ninguém menos do que a Petrobras. Então, se isso, ou quando, desejavelmente, isso começar a ser inserido em sala de aula por um professor de história, que vai contar em algum momento dos seus conteúdos escolares, disciplinares, a história da formação econômica e social do Vale do Itapocu, partindo de Jaraguá e usando a WEG como exemplo, aí tu sabe por que o município de Jaraguá é um dos municípios que mais recebe imigrantes brasileiros e inclusive estrangeiros no Brasil. Proporcionalmente, é um dos municípios que mais recebe gente, e não é o único, a gente sabe. Tem vários municípios de Santa Catarina recebendo muita gente de fora. Por quê? Essa gente vem em busca de trabalho, vem em busca de oportunidades, de maior estabilidade na vida, carteira assinada. Primeiro lugar no Brasil em carteira assinada. Em primeiro lugar, com 87% de trabalhadores com carteira assinada. Primeiro lugar do Brasil, repito, Santa Catarina. Então, o exemplo da WEG, assim como o exemplo da Altenburg e de tantos outros que pretendo mencionar ao longo do tempo aqui, reforçam a tese que lancei aqui semana passada e que estará no eixo, estará no centro das minhas interpretações de sociologia econômica, de antropologia econômica do estado de Santa Catarina, que, diferente da média nacional, de maneira geral, é um estado diferenciado. E aqui vamos deixar o ufanismo de lado aqui, mas vamos insistir nisso. Se Santa Catarina é um estado diferenciado, é porque os índices demonstram isso. E os índices são o resultado de um produto histórico, de empreendimentos, de pessoas, organizações, inclusive de governos. Bons governos que dependem, porque bons governos também dependem de sociedade atenta, vigilante, capital social. Pois bem,
É a economia diversificada de Santa Catarina, que começa com empreendimentos pequenos e vão crescendo ao longo do tempo, assim como a WEG, a Altenburg e tantas outras marcas catarinenses, Sistema Ailos, os nossos varejistas. Nós já temos alguns dos principais varejistas do Brasil. Nós temos, se não me engano, 6% do número dos grandes varejistas nacionais. E assim, isso veio nos últimos anos, num crescimento muito rápido, quando agentes econômicos de Santa Catarina perceberam que esse também era um filão que não era exclusividade, não deveria ser exclusividade de São Paulo e nem de outros grandes centros. Então a gente está crescendo muito no segmento dos varejistas e é perceptível isso, até porque Santa Catarina está crescendo muito demograficamente, trazendo muita gente e também incrementando a massa de consumo. E agentes econômicos numa sociedade sempre atenta e vigilante e muito dinâmica e empreendedora, esses agentes aproveitam essas oportunidades. É todo esse processo que, com toda a trabalheira que a gente tem, que venho aqui, meu amigo, minha amiga catarinense, expor isso dentro dos limites das circunstâncias, porque a gente está na labuta a semana toda, mas é um prazer estar aqui para conversar sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina. É isso que a gente vai, ao longo do tempo, aprofundar para adensar a informação, fazer a informação crescer dentro desse think tank, desse container de informação e de pensamento sobre Santa Catarina, que tem uma economia diversificada, pequenos, médios e grandes empreendimentos e, sobretudo, empreendimentos autóctones, ou seja, originariamente iniciados em solo catarinense e espalhando as suas boas marcas para o Brasil e para o exterior. E esse é um assunto que sobre o qual a gente falará com frequência e que precisa estar em sala de aula do ensino médio de toda a escola pública ou privada do sistema educacional catarinense. A gente precisa se conhecer melhor e o sistema educacional tem a obrigação moral pensando que essa obrigação tem a ver com a formação e o preparo de jovens para o mercado de trabalho, para a gente continuar mantendo o ritmo de crescimento e desenvolvimento de Santa Catarina, inclusive permitindo que o nível de empreendedorismo, o nível de empreendimentos e o nível de geração de oportunidade, de renda e emprego se mantenha e, se possível, ainda cresça. O ritmo já é bom, pode crescer mais ainda, gerar oportunidades para que as pessoas tenham a possibilidade de vida estável, que é isso que muitos brasileiros infelizmente não têm. Passam 6 meses trabalhando e 5, 6 meses desempregado porque não há o que fazer. E aí essa gente vem para Santa Catarina porque sabe que aqui a estabilidade econômica é maior, as oportunidades de vida são melhores. E todo ser humano honesto, pai e mãe, jovens, merecem uma oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, no mundo do empreendimento, no mundo do consumo e no mundo do bem-estar material e imaterial. Todo ser humano honesto merece estabilidade. Então, a nossa preocupação tem que ser permanente com isso e por isso os temas do desenvolvimento, temas da economia, desenvolvimento local, regional, capital humano, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, esses temas precisam ser inseridos e disseminados nos conteúdos curriculares, não apenas do ensino técnico profissionalizante, mas inclusive nas ciências humanas, através da sociologia, da filosofia, da geografia e da história, e até mesmo da literatura, por que não? Então, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, eu ainda vou bater muito nessa tecla, porque nós precisamos sensibilizar, inclusive, os agentes governamentais, precisamos perguntá-los em que medida estão conscientes disso. E aí, falarei mais sobre isso, até porque tenho mais alguma coisa a dizer
a respeito do processo educacional, dos agentes que são responsáveis por decisões que determinam que a linha da educação e a linha temática vá para um lado e não para o outro. Isso nós ainda vamos discutir mais. E, volto a dizer, obrigado por aqueles que têm me mandado informações. Logo, logo a gente vai sistematizar um conjunto de informações para falar sobre segurança pública em Santa Catarina, que é um tema de fundamental importância. Eu não quero falar isso de maneira superficial. Portanto, meus amigos, contando com a audiência qualificada de todos vocês, até a próxima semana. Um grande abraço e até lá. Era do que eu ia falar agora, ô bisbilhoteira. Quem mandou se intrometer aqui, ó? Eu já posso, né? Posso dar uma participação aqui depois do Não, tô rindo aqui, né? Porque eu sei que vai aparecer no making off aí, mas... Tu te cuida. Pediu pra eu fazer a relação. Porra, tá aqui, ó. Era reticências VEG. Aí tu vem, ó, não esquece da VEG aí. Deve estar o quê? Com 3 minutos? Sim. Ah, então... Essa parte, evidentemente, tem que cortar, né? Porque é o bichinho do... E aí, continuando. Dá um tempinho aqui, dá um tempinho aqui. Toda cidade pequena, essa cachorra vai ser focinheira, cara. Focinheira. Tá. Então, continuando, né, Joãozinho? Deu aquela cortada, beleza? Olá, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Santa Catarina. Não. Vídeo 1. Pela manutenção. Ô, cacete. Arrotar vale também? Não, né? É que essa água aí é de Santa Catarina, essa água aí? É, do futuro. É? Ah, tá. Não tá, né? Potência, né? Puta, sabe o que eu tava falando mesmo? Vídeo 6, gravando. Primeiro um making off. E tu, ó, vai pra geladeira. Só se for da... Só se for da Embraco, né? Antiga Consul. Motores? Motores de quem? Da VEG. Tá, agora volta. O que eu quero dizer pra vocês, primeiro eu tenho que falar pra ti, ó, para de fazer careta aí atrás, porque aí tu me atrapalha, né, pô? Tá bom, moço. Mozão. Como diz o pessoal de Caninha, mozão teu fiota. Morto. Lá na colônia de férias do Sesc, no Cacupé. Que porra é essa, velho? 2, 3, 4, 5, 6.